Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Será que todos que estão nas igrejas serão salvos? Será que todos que se acham salvos estão realmente salvos? Nem todos que estão dentro das igrejas conseguem ouvir a voz do Senhor e fazer a sua vontade. Na mensagem de hoje vamos aprender por que devemos fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas dizem assim: seja feita, Senhor, a sua vontade na minha vida. Mas será que fazem ou até sabem por que se deve fazer realmente a vontade de Deus? Pois o que mais vemos dentro das igrejas são pessoas agindo contrário à vontade do Senhor e não de acordo com ela. Ouçam o que Jesus disse. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus disse que aqueles que de fato fazem a vontade de seu Pai entrarão no céu. De fato, aqui significa verdadeiramente, porque está cheio de crente dentro das igrejas com máscaras, cheios de iniquidades no coração, vivendo uma vida dupla. Na igreja e na frente da família, age como verdadeiro filho de Deus, mas quando estão longe de tudo e de todos, demonstram que não fazem o que é certo e esquecem da vontade do Pai. Jesus, neste versículo, deixa claro o porquê devemos fazer a vontade do seu Pai, para não perdermos a nossa salvação. A principal bênção que uma pessoa pode receber de Deus é a sua salvação. E o pior que pode acontecer na vida de uma pessoa é perder ela. Tem pessoas que dizem uma vez salvo, para sempre salvo. Não é bem assim que a banda toca, senão seria muito fácil se tornar um servo de Deus. As pessoas somente aceitariam Jesus e voltariam para o mundo. Quero mostrar a vocês a história de um homem que deixou de fazer a vontade de Deus e perdeu seu reinado e a sua vida também. Estou falando do rei Saul. Ele foi levantado por Deus como rei de Israel e só precisava obedecer, ou seja, fazer de acordo com a vontade de Deus. Agora pergunto, será que Deus tem arrependimentos? Sim, tem, e vamos ver isso agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 10 e 11. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. O Senhor, às vezes, tem sim arrependimentos. Arrependimentos que podem entristecer o seu coração. Os homens fazem isso com ele, entristecem seu coração. Na época de Noé, Deus também se arrependeu de ter feito o homem, mas por causa de Noé, que era um justo da época, Deus não acabou com a raça humana. O problema que está acontecendo é que as pessoas não querem andar na retidão. Está faltando isso nas pessoas, andar de acordo com a vontade de Deus. As pessoas não querem isso. Saul era um rei que sempre consultava Deus, pedindo conselhos e deixando Deus o guiar. Mas pergunto, do que adianta uma pessoa ouvir o que Deus fala para ela e ela fazer completamente diferente, achando que está o agradando? Saul fez o contrário do que Deus falou, achando que estava agradando Deus. Ele ainda tentou se justificar para o profeta. Mas vejam o que o profeta enviado por Deus fala para ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos do 16 ao 23. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor
o ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gigal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Isso foi muito sério na vida de Saul. Vocês viram a importância de ouvir e obedecer à voz de Deus? Deus havia mandado ele destruir tudo. Não poderia sobrar nada dos inimigos, nem homens, nem despojos, nem animais. Mas ele, por achar que levando animais para o sacrifício o estaria agradando. Só que não estava. Ele já sabia qual era a vontade de Deus. E quando a gente sabe qual é a sua vontade, não podemos achar que devemos fazer do nosso jeito, pois do nosso jeito não estaremos agradando a Ele. Agradar a Deus é fazer exatamente como Ele manda, não é tentar dar um jeitinho aqui, outro ali, achando que Deus vai se agradar. Saul, além de perder seu reinado, mais tarde, pelas suas desobediências, acabou também perdendo a vida. Agora lhes pergunto: devemos ou não fazer a vontade de Deus, já que ela é boa, perfeita e agradável, e continuar sendo abençoado por Ele? Ou não fazer a vontade dEle e ser entregue nas mãos dos inimigos? Ah, pastor, então quer dizer que Deus é mau? Se não fazemos a vontade dEle, Ele nos castiga? Se fosse assim, a grande maioria das pessoas seria castigada. O que existe são as leis espirituais que devemos seguir. Quando andamos nos mandamentos de Deus, temos a sua proteção e podemos até reivindicar algumas de suas promessas. Mas quando as pessoas resolvem ser desobedientes, a proteção acaba. Não porque Deus quer, e sim porque você dá brecha para o diabo. No caso de Saul, foi um pouco diferente. Deus colocou ele como rei, ungiu ele para que ele conduzisse o povo. Ele só precisava consultar Deus e o obedecer. Teria sido um grande rei, maior do que foi, e a sua história poderia ser diferente. Ao invés de chamarmos Jesus, filho de Davi, chamaríamos Jesus, filho de Saul. Perdeu reinado, perdeu bênçãos e perdeu a vida. Desobediência é algo que pode mudar toda uma história. Adão e Eva mudaram toda a história da humanidade pela sua desobediência. Agora pergunto: como você quer que a sua história seja contada? Como você quer ser lembrado? Homem segundo o coração de Deus como Davi, que fez toda a sua vontade, ou homem desobediente como Saul, que desperdiçou sua vida? A escolha é sua, está nas suas mãos. Faça o que é certo e apenas obedeça ao Senhor, e você verá que tudo dará certo na sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, que mensagem forte, que mensagem para colocar a direção em nossas vidas. Não podemos ser desobedientes. Precisamos ouvir a sua voz e obedecer. Sabemos que a sua vontade ela tem que ser soberana em nossas vidas. Muitas pessoas dizem até que seja feita a sua vontade em minha vida, Senhor, mas na hora acabam resolvendo fazer a sua própria vontade. Nós não queremos ser assim. Nós queremos ser servos obedientes ao Senhor e fazer tudo aquilo que te agrada e que o Senhor nos manda fazer. Que o Senhor nos ensine e nos capacite todos os dias a estar na sua presença e fazer a sua vontade. Não queremos nada que é do inimigo e por isso
pedimos ao Senhor que o Senhor venha com seu poder e nos ajude em tudo, Senhor, em todas as coisas. Coloque a sua direção em nossos caminhos. Te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu creio que essa mensagem deve ter falado forte ao coração de muitas pessoas. E se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que precisam ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.